Calorosas saudações, e os jornalistas podem prejudicar André Ventura. Ao contrário disso, o que não prejudica ninguém é meter like neste vídeo, meus amigos, e subscreverem também o canal para chegarmos aos 80 mil subscritores. Portanto, meus amigos, metam gosto, subscrevam o canal e partilhem também o vídeo nas vossas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, até com o Sebastião Bugalho, se for preciso. Portanto, Sebastião Bugalho disse na SIC Notícias, diretamente, que os jornalistas, quando estão num debate com André Ventura, é literalmente 2 para 1. O opositor de debate de André Ventura e o próprio jornalista. Vamos ver este espaço de comentário interessante. Uma nota final sobre o debate entre Ventura e Rui Rocha. Parece-me, mesmo para concluir, parece-me cada vez mais que André Ventura pode ser prejudicado pelos debates. Porque nos debates, ao contrário da sua presença televisiva diante dos microfones ou de quando está sozinho na rua, nos debates Ventura tem que enfrentar um moderador e um interlocutor. E tem mostrado dificuldades nisso. Eu acho que o Sebastião Bugalho dizer isto, eu nem sei se os comentadores hoje em dia têm noção que, ao dizerem isto, estão literalmente a legitimar a crítica das pessoas afetas ao Chega, que dizem que quando André Ventura vai a debate está sempre 2 contra 1. Porque é a comprovação disso mesmo. É o comprovativo. Está aqui. Está dito. Assumido. Não é? Portanto, um moderador não tem que estar contra um dos oradores. O moderador tem que colocar as questões de uma forma que efetivamente coloque a questão no ar, mas não contra aquilo que é o orador em questão. E isto é péssimo, porque se é 2 contra 1, significa que o outro, o moderador, está do mesmo lado do opositor de André Ventura sistematicamente. E independentemente de se gostar de André Ventura ou não, isso não é fazer jornalismo. É fazer palhaçadas com facciosidade. Peço desculpa à expressão, mas isso não é jornalismo. Então quero ver como é que as sondagens do Chega reagem à presença de André Ventura nas televisões com um duelo, porque me parece que ele pode ser travado ou pelo menos prejudicado. Agora vou ter que dar um minuto. Portanto, o Sebastião Bugalho aqui diz basicamente que o André Ventura pode ser prejudicado, mas é quando colocam 2 contra 1. André Ventura é muito bom a debater, sem sombra de dúvidas. E se calhar, não sei se foi propositadamente ou não, mas nos primeiros debates, ontem André Ventura rasgou por completo aquilo que foi a prestação de Paulo Raimundo, sem sombra de dúvidas. Mas nos primeiros 2 debates, André Ventura não saiu vitorioso para a maior parte da opinião pública, quer contra Inês Sousa Real, quer contra o Rui Rocha. Portanto, não sei até que ponto é que houve propositadamente essa estratégia e que está aqui a ser assumida publicamente. Enfim. Para falar sobre esse debate, eu acho muito difícil, eu não consigo olhar para André Ventura num debate e toda a gente ver, e aí Rui Rocha esteve exemplar, a mostrar que ele estava a ser demagogo e que estava a mentir em algumas coisas, e depois, porque ele é suposto ser muito eficaz a mentir, a ser demagogo, a ser populista, dar-lhe uma nota positiva porque ele foi muito eficaz. Eu gostava só de dizer uma coisa, que é, para nós justificarmos que alguém é demagogo, populista e etc., que até pode ser, convém nós justificarmos, a quando da nossa argumentação, porque é que esse alguém é demagogo ou populista. Porquê? Porquê? É o Paulo Baldaia, não é? Creio eu. Eu pergunto porquê. Podia dizer simplesmente algumas coisas. Não gosto da política económica do Chega, não gosto da política orçamental, acho que a questão da imigração não se justifica neste tipo de narrativa discursiva, acho que a questão financeira não vai gerar equilíbrio em termos das finanças públicas, que pela primeira vez temos superávit em termos do déficit orçamental, do déficit ou do saldo orçamental. Justifiquem, não é? Isto não parece que estou a ver o gajo da Alfama, dos Gato Fedorento. Eu acho que as pessoas que estão a seguir estes debates televisivos, estão à procura de, obviamente, quem é do Chega, quem é do PSD, do PS, etc. Acha sempre que o seu ganhou, mas quando estão à procura de criar uma percepção, uma ideia dos candidatos, e acho que ele tem razão, quando diz que, o Sebastião tem razão, quando diz que ele pode perder no final destes debates, porque fica a ideia de que ele vale muito menos do que aquilo que é suposto valer. Atenção, este comentário foi antes do debate com o Paulo Raimundo, ok? Portanto, ontem estavam a dizer-me em live que havia comentadores a dizerem que o André Ventura perdeu contra o Paulo Raimundo. Meus amigos, o Paulo Raimundo, se fosse um jogador de futebol, era o Sebastián Coates naquela época em que ele conseguiu marcar 3 autogolos num jogo. Lembram-se? Acho que foi 3 autogolos num jogo. Paulo Raimundo perdeu sozinho. Portanto, enfim. Agora, isto para dizer que efetivamente condiciona a estratégia comunicacional de André Ventura nos debates, se isto é correto ou não. E nem deveriam estar a dizer isto publicamente, porque estão a assumir que há um facciosismo jornalístico para prejudicar um candidato político, independentemente de ele ser demagogo ou populista, ou seja, o que for, ou não gostarem dele.
Simplesmente que é o que me parece. Rita. A ideia de ser mais confrontacional, é isso, não é? Ele acaba por... Aquela agressividade toda, se calhar afasta algum eleitorado mais moderado que está ali à direita, mas... E ele não tem respostas tem para as dívida, perguntas. sim, Ele fica sem responder. Está nessa dúvida. Agora, desmontá-lo continua a ser, tal como foi nas últimas legislativas, Eu honestamente não acho que o André Ventura esteja muito agressivo nos debates. Até acho que ele está mais calmo, sou-vos honesto. No primeiro debate, efetivamente, houve ali alguma agressividade com a Inês Sousa Real. De parte a parte, acho que foi um empate esse debate. Com Rui Rocha notou-se uma grande diferença, mais calma, e com Paulo Raimundo também. Se formos ver os debates de André Ventura, por exemplo, de 2021 nas presidenciais, com estes debates agora, há uma clara, pelo menos tentativa por parte de André Ventura em apelar a um eleitorado mais moderado e, portanto, tenta-se moderar também na sua impulsividade, diria eu. um grande objetivo de quase toda a gente que o enfrenta. Aliás, eu diria que os debates mais importantes dos dois principais, mais importante até do que Luís Montenegro contra Pedro Nuno Santos, a forma como Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos se vão diferenciar de André Ventura é a grande questão que se coloca. Quem é que vai conseguir levar isso a melhor? E isto que esta comentadora está a dizer é verdade. Por dois motivos. Não é por a gente gostar muito ou gostar pouco do André Ventura. Mas vou-vos dar aqui apenas uma questão de estatística analística em termos das audiências nas televisões portuguesas. Reparem nos horários de todos os partidos políticos em termos dos seus respectivos debates. Eu creio que só o Chega, se o PS ou o PSD acho que não, mas só o Chega tem literalmente todos os seus debates em horário nobre. O Chega não tem um único debate às 6 da tarde. Todos os debates do Chega ou são às 9 ou às 10 da noite, em claro horário nobre, por uma simples razão. As televisões sabem perfeitamente que aquele partido que gera mais receita e mais audiência em termos comunicacionais é o Partido Chega. A bem ou a mal, a realidade é essa. André Ventura gera mais receita comunicacional, mais audiências, do que propriamente Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos, Paulo Raimundo ou Mariana Mortágua. A realidade é essa. Poderá ter menos votos do que os partidos do Bloco Central, mas em termos do chamamento e do engajamento a nível de comunicação social, André Ventura está lá em cima. Por isso é que o Chega foi colocado propositadamente e estrategicamente por questões de receita em lugares cimeiros de horário nobre nos debates televisivos. Podem verificar. Invariavelmente termina com um grande ruído, é a experiência que temos. Invariavelmente termina, mas não é sempre assim. Nas últimas legislativas houve um debate, agora parece que estou aqui a fazer a defesa de Rui Tavares, e não é nada disso, mas houve um debate interessante nas últimas legislativas com Rui Tavares a conseguir Estrofar André Ventura. desmontar André Ventura. Foi o primeiro a conseguir fazer isso. E colocou-o no sítio mais desconfortável possível. Disse-lhe: É verdade. Eu concordo com esta afirmação. O debate mais complicado que o André Ventura teve nas últimas legislativas, em que eu acho que esteve melhor do que agora, até agora, pelo menos só houve 3 debates, mas isto é uma maratona, não é um sprint, mas o debate onde André Ventura teve claramente mais dificuldades nas legislativas anteriores foi com Rui Tavares. Um debate muito, mas muito bom. De parte a parte, mas onde Rui Tavares esteve também muito bem. Convido-vos a ver o debate porque acho que vale realmente a pena. Ali fala-se de política nesse debate. Eu vi esse debate. Você é o candidato do sistema, que é precisamente o que ele diz que não é. Ele colocou como candidato do sistema, por ter uma série de apoios do sistema. Ex-ministros, clubes de futebol, tocou-lhe em todas as feridas. E isso colocou-o num patamar onde ele não está mesmo. A coisa é que se o Pedro Nuno Santos nem conseguiu ganhar ao Rui Rocha, como é que vai conseguir desmontar o André Ventura? A equipa de preparação dele para os debates vai ter que mostrar uma maior... Eu acho que, eu digo-vos uma coisa, na minha opinião pessoal, obviamente, vai ser muito mais complicado para André Ventura ganhar o debate a Luís Montenegro do que ganhar o debate a Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos parece que está acabado em termos comunicacionais, parece fraco, honestamente. Está sem chama, está sem garra, está sem espírito comunicacional. Já Luís Montenegro esteve muito bem no debate com Mariana Mortágua, tem estado bem nos restantes debates, e se o debate escalar para a questão económica, pode ser que o líder do PSD consiga alguma manobra de superiorização em termos de argumentativa ao próprio André Ventura. Mas vamos ver. Acho, no caso do Pedro Nuno Santos, acho que André Ventura irá ganhar o debate. Com Luís Montenegro, acho que será muito mais difícil para André Ventura. Deixa-me só sugerir um texto do Pedro Buxerri Mendes no Expresso, que antecipa os debates, em que ele fala do vilão que é André Ventura e da necessidade que todos vão ter de se preparar exatamente para André Ventura e ter uma posição sobre André Ventura. Eu acho que aquilo que ele dizia antes destes debates começarem, que se está a confirmar de modo absoluto. Eu não digo que o Ventura não seja importante, meus senhores. Agora, o foco do debate político não deve ser colocar o André Ventura no meio. Acho que não deve. Não é? Nem o André Ventura, nem nenhuma pessoa.
Porque o país não se rege pela vontade do André Ventura ou do Pedro Nuno Santos ou dos primos do Pedro Nuno Santos. Não, não. O país rege-se por ideias. A realidade é essa. E se as ideias não estiverem colocadas no centro do debate, significa que andamos aqui constantemente a debater uns com os outros da forma mais redutora possível. Não falamos sobre ideias, falamos apenas de pessoas. Epá, e lamento, mas para isso já existe o Big Brother. Duas coisas muito rápidas sobre o André Ventura, que não concordo totalmente com o que eles estavam a dizer, que André Ventura, debate a debate, vai mostrando as suas fragilidades. Eu acho que André Ventura, debate a debate, e por ser muito quesilento e por ter aquele estilo muito truculento, acho que aquilo funciona junto dos fãs de André Ventura, que são cada vez mais. Eu concordo. Acho que há um eleitorado base. O Chega tem uma vantagem relativamente aos outros partidos, que é ter um eleitorado base muito forte, que não é móvel. O PS e o PSD, partidos de massas, não podem ter essa vantagem, porque são mais voláteis em termos ideológicos. Embora o Chega agora comece a ter essa volatilidade ideológica também, nomeadamente no espaço económico, e isso possa custar alguns votos na questão da base eleitoral do partido. Portanto, aqui concordo que B. São cada vez mais diferentes. Esse é que é o problema dele, é que eles não são todos iguais. Não pode ser um líder da direita e fazer campanha contra os ricos. Têm todos a mesma base. Têm todos a mesma base, que é a base do protesto. E, portanto, para eles... O Sebastião Bugalho disse aqui uma coisa, se passou despercebido, mas ele diz um candidato de direita não pode dizer ou fazer campanha contra os ricos. Eu tenderei a concordar com isto. Porque não nos podemos esquecer ou olvidar que no final do dia o capital humano e o capital financeiro é gerado pelos pequenos médios empresários ou pela burguesia portuguesa e também pela classe alta que tendencialmente votam à direita. E, portanto, isso pode não cair bem a algumas margens de eleitorado, nem me refiro apenas mais elitistas, mas até numa questão mais burguesa de classe média confortável em Portugal. Portanto, aqui tenderei a concordar, embora condenando as palavras iniciais do Sebastião Bugalho, aqui concordo inteiramente com ele na íntegra. Para esses, há uma elite que está a apoiar o Chega. Para esses do protesto, claro. e os descontentes, aquilo que André Ventura faz funciona. Para esses, sim. Depois, há uma incoerência ali. É que André Ventura, ao mesmo tempo que faz isto para a sua claque, que é cada vez mais alargada, segundo as sondagens, ele tem aqui um problema, que é, ainda ontem Rui Rocha lhe dizia, parece que estou a debater com Pedro Nuno Santos, e ele anda à caça de voto noutros sítios, nomeadamente entre o PS e o PSD, onde estão a maior parte dos indecisos. E isso não funciona completamente quando ele faz este tipo de debates. Aqui tenderei a concordar, porque depois, se houver, e era isso que eu referia na questão de Luís Montenegro, por isso é que eu acho que será mais complicado para André Ventura debater com Montenegro do que propriamente com Pedro Nuno Santos, porque se for pegar na questão económica, pela questão de algumas propostas do Chega de conseguir alcançar votos no centro ideológico em Portugal, isso significa que Montenegro poderá puxar o debate a seu favor, colocando a narrativa discursiva, economicamente falando, do debate um pouco mais à direita. E isso pode prejudicar André Ventura, nomeadamente em termos de alguma base eleitoral que não seja 100% fidedigna em termos do seu voto, que tenha alguma volatilidade. Isto que é dito é verdade. Os indecisos são pessoas mais moderadas e, portanto, e que estão ali entre o centrão, não sei se vão atrás do... Com isso concordo e acho que tens razão, porque é uma encruzilhada. É que ele não consegue ser um líder da direita extremada e ao mesmo tempo ser um líder que consiga manter sondagens de 20%. E é aqui que se descredibiliza o argumento, porque o Bernardo Ferrão até dá alguns pontos interessantes, até o próprio Sebastião Bugalho dá um ponto ou outro interessante, mas depois começamos aqui com o argumento da parvalheira, da extrema-direita e não sei o que mais. O Chega ser considerado um partido de extrema-direita é ridículo, gostando só não do partido, é ridículo considerar um partido ideologicamente falando como o Chega, como a extrema-direita, é simplesmente ridículo. A pauta a nível social não o justifica e ainda para mais, se o compararmos com a mesma pauta social e a mesma pauta ética e ideológica dos restantes partidos da sua família política, do Identity and Democracy, o Chega é claramente o partido mais à esquerda ou dos partidos mais à esquerda do seu grupo parlamentar europeu. Aliás, por isso é que o grupo dos reformistas e conservadores, ou seja, o grupo à esquerda do Chega no Parlamento Europeu, muitas das vezes tenta quase, e até no ID isso acontece, tenta quase utilizar o Chega como uma espécie de pêndulo de união entre os dois grupos parlamentares. Não deixa de ser curioso.
Porque não há 20% de pessoas de extrema-direita em Portugal. Não há 20% de radicais em Portugal. Aquilo é muito mais do que isso. Não dá para agradar. Não dá para agradar esses dois eleitorados ao mesmo tempo. Por isso é que eu estava a dizer que eles não são todos iguais. Mas não podes só olhar para esses 20% como sendo só radicais. Isso é o que eu estou a dizer. Eles não são todos radicais. Não são. É isso. Mas a questão é de saber se eles vão... Há pessoas que o Chega tem pessoas que votam no Chega por razões diferentes. Acredito que a principal razão ideológica que alguém vote no Chega é pela questão da imigração. Acredito que haja uma base já eleitoral antiga fidedigna a André Ventura e acredito também haja uma questão de voto de protesto, muito honestamente, e haverá alguns que votam no André Ventura pela simpatia do seu discurso e a sua qualidade retórica inegável. Portanto, eu acho que são esses 3, 4 pontos que fazem alguém votar no Chega. A questão ideológica relativamente à imigração, o protesto, embora eu não creio que o Chega neste momento também é um partido de protesto, porque eu acho que quem está na oposição tem que ser um partido de protesto, se não estão na oposição a fazer o quê se não protestam, mas também a questão de algum descontentamento ou até simpatia pela retórica do André Ventura, mas enfim. Até o dia 10 de março com vontade de votar no Chega, porque uma coisa, há muita gente cansada... Esses 20% não são todos fãs. E depois também há aqui uma outra não coisa. são só fãs. Depois também há aqui uma outra coisa. Fãs e Eu são não estou a pessoas que tirar, foram eu não estou a tirar convencidas valor aos debates das televisões. Isso faz parte, Mas o André Ventura começou a sua vida, é verdade, como comentador de futebol na CMTV. Tem as redes sociais. Tem as redes sociais, as televisões são boas, é verdade. As redes sociais não são monopólio, está lá toda a gente. O Bernardo Ferrão parece uma pessoa talvez mais equilibrada aqui no meio em termos de uma análise minimamente neutra, que é do género. Certo, obviamente, mas nós não podemos descurar a hipótese ou sequer a possibilidade do André Ventura conseguir ir recrutar eleitorado a outros locais que não apenas a extrema-direita, que não é extrema-direita nenhuma, mas enfim. Ventura, somadas todas as redes, tem mais de 1 milhão de seguidores. Sim, mas já começou somadas todas as redes, tem mais de 1 há muito milhão tempo de a fazer esse seguidores. trabalho, vai muito à frente. O André Ventura entre o YouTube, o TikTok, o Instagram, o Twitter... Outro dia conseguiu fazer um vídeo a desmontar Luís Montenegro sem nunca o referir. Estava a descascar uma laranja só. Eu vi o vídeo. Isso teve piada. Não é ele faz vários ao dia e ainda para mais em registro cómico e aquilo... E ainda falta depois o terreno onde ele também não se sente muito confortável. E pronto, foi aqui a análise a este pedaço. Gostava também de saber a vossa opinião nos comentários sobre os comentários do Sebastião Begalho, do Paulo Baldaia, enfim, todos os que estiveram neste painel, os meus, os vossos, a vossa opinião, se concordam, se discordam, exprimam-se, isto aqui à liberdade. Meus amigos, metam like no vídeo, subscrevam também o canal para chegarmos aos 80 mil subscritores e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.